Circle of Inevitability, capítulo 1100. Fantasmas de Montsuris. Lumian pulou da cama e foi até a janela. Chamas azul-violeta saíam de dentro de seu corpo, condensando-se rapidamente em pedaços de armadura negra como ferro. Num piscar de olhos, Lumian se transformou em um cavaleiro vestido com armadura completa. Após digerir a poção até certo ponto e estabilizar sua condição, ele finalmente conseguiu transformar suas chamas em armas ou armaduras de verdade, embora só conseguisse manter isso por 10 minutos. Lumian foi até a janela e olhou para fora, vendo apenas a brilhante lua carmesim, poucas estrelas cintilantes e uma noite tranquila e pacífica, sem nada de anormal. Ele tomou uma decisão instantânea, dando ordens a cada membro da equipe através do canal mental: preparem-se. Iremos para a nova cidade de prata em 5 segundos. Aprendendo com a experiência e as lições do incidente do vórtice, Lumian decidiu deixar Traer imediatamente, levando os membros de sua equipe para a sede da Igreja do Tolo para evitar possíveis acidentes ao máximo. Uma vez em um local seguro, eles poderiam se reportar ao Senhor Tolo, aguardar possíveis ordens, pensar sobre o que havia acontecido e planejar os próximos passos. Enquanto a voz de Lumian ecoava em suas mentes, Franca usou seda de aranha invisível para ajudá-la a trocar de roupa, amarrar seu rabo de cavalo e entrar em modo de combate. 5 segundos se passaram rapidamente, e Lumian não esperou que Jenna, Anthony e Ludwig se reunissem antes de ativar diretamente a marca negra em seu ombro direito. Como líder de equipe, ele não precisava mais agarrar os ombros dos membros da equipe para teletransportá-los ao seu destino, o único requisito era que eles estivessem num raio de 10 quilômetros. Em meio a camadas de blocos coloridos que recuavam rapidamente, Lumian e os outros apareceram na entrada da sede da Igreja do Tolo. Depois de confirmar que aquilo era real e não uma imagem espelhada ou cena de uma pintura, Lumian soltou um suspiro de alívio indisfarçável. O que aconteceu? Perguntou Jenna, usando um vestido como roupa de dormir. Sonhei que fui atacado por um fantasma de Montsuris, disse Lumian enquanto caminhava em direção à catedral da sede, que permaneceu aberta mesmo na calada da noite. Como anjo e ex-demônia, todos os sonhos necessariamente têm significado, explicou Franca, acompanhando a conversa. Além disso, até onde eu sei, a Igreja do Eterno Sol Ardente e a Igreja do Vapor e da Maquinaria estão enviando vários santos carregando artefatos selados para Traer da Quarta Época esta noite, na esperança de eliminar Louis Gustave e Madame Poalis. Anthony conectou as declarações anteriores e especulou: devido à influência das ações das duas igrejas, a Traer da Quarta Época passou por algumas anomalias, desencadeando a premonição espiritual de Lumian. Lumian atravessou a espaçosa área e sentou-se na primeira fileira de assentos, de frente para o emblema sagrado do Tolo, sorrindo enquanto respondia a Anthony: eu não deixaria Traer se fossem apenas as anomalias e os potenciais efeitos dos fantasmas de Montsuris. Com os deuses malignos temporariamente impossibilitados de descer, não preciso me preocupar muito. Além disso, vocês são praticamente meio anjos agora. Contanto que não saiam do alcance efetivo da equipe, a segurança está suficientemente garantida. Juntos, combinados com a capacidade de obter ajuda sacrificando-nos à essência da guerra, poderíamos resistir até mesmo a um arcanjo de sequência 1 por algum tempo, talvez até com esperança de vitória. Mas já que isso envolve Madame Poalis, é melhor ficar longe, a calamidade precisa ficar longe da mãe. Sim, Jenna concordou fortemente com a escolha de Lumian. Ela também se sentou, deixando espelhos voarem da bolsa do viajante. Fiquem alertas esta noite. Se algo incomum acontecer, organizem imediatamente os fiéis para se refugiarem nas catedrais ortodoxas mais próximas,
Jena transmitiu essas mensagens aos vários bispos e padres da Igreja da Doença através do mundo dos espelhos e dos espelhos marcados. Enquanto isso, espelhos também voaram das bolsas do viajante da Lumian e da Franca. Usando espelhos que haviam posicionado e que ainda estavam em Traer, eles projetaram as cenas correspondentes nos espelhos à sua frente para observar a situação subsequente e responder a tempo. Depois de terminar isso, Lumian abaixou a cabeça, pressionou a mão contra o peito e começou a rezar. Reticências. No fundo da Traer da quarta época. Ao encontrar o fantasma de Montsûris, Angoulême se voltou para o monge Jacques Walton. Deveríamos eliminá-lo? Mesmo que não fosse um sem sombra, Angoulême não temeria os fantasmas de Montsûris, já que estes não haviam demonstrado um poder particularmente forte anteriormente, e até mesmo evitariam a proteção das igrejas ortodoxas. Mesmo que pudessem causar problemas para os santos, seria, no máximo, um incômodo. Além disso, os Beyonders do Caminho do Sol eram mais eficazes contra esses seres malignos, sombrios e das trevas nomeados. Jacques Walton, como líder desta operação de busca e limpeza, pensou por 2 segundos. Sim, mas não cause muita comoção. Ele se lembrou de que as maldições dos fantasmas de Montsûris eram extremamente persistentes. Temia que, na batalha iminente com Madame Poalis, esses fantasmas pudessem repentinamente se juntar a eles e interferir lateralmente, potencialmente desequilibrando uma luta já perigosa. Melhor eliminá-los agora, enquanto era relativamente seguro. Angoulême disse rapidamente aos seus 2 colegas: preparem-se para remover o selo. Para esta operação, a Igreja do Eterno Sol Ardente e a Igreja do Vapor e da Maquinaria forneceram cada uma ao seu clero um artefato selado de grau 0 para garantir que o objetivo final pudesse ser alcançado. Ambas as igrejas sabiam há muito tempo que a sombra da deusa da beleza, da escola de pensamento rosa, supostamente havia caído nas mãos de Madame Poalis, que estava escondida na Traer da quarta época. Este também era um artefato selado de grau 0, e um dos mais poderosos desse grau. Nessas circunstâncias, simplesmente enviar 6 santos para procurar e eliminar Madame Poalis e Louis Gustave seria o mesmo que enviá-los para a morte. Portanto, cada equipe carregava um artefato selado de grau 0, capaz de neutralizar a sombra da deusa da beleza até certo ponto. Como passar pelo poço de sangue se tornou mais perigoso com sequências mais altas, eles não enviaram anjos, mas sim artefatos selados de grau 0. Com esses 2 artefatos selados, mesmo que Angoulême e os outros não conseguissem matar Madame Poalis, eles poderiam contê-la. Então, o Eterno Sol Ardente e Deus do Vapor e da Maquinaria poderiam localizar seus clérigos de alto escalão e, usando-os como médiums, desferir um golpe fatal em Madame Poalis através do selo. Quando os 3 sem sombras começaram a remover o selo do artefato selado de grau 0, o fantasma de Montsûris que cruzava lentamente o cruzamento mudou de direção repentinamente e caminhou em direção a eles, passo a passo. Jacques Walton, vestido como um antigo pedreiro, observou o fantasma de Montsûris se transformar rapidamente de uma sombra um tanto borrada em algo claro. Na verdade, não era uma pessoa idosa curvada, seu corpo principal era um líquido preto e viscoso que havia sido esticado para a forma humana por alguma influência. Essas gotas de líquido preto se empilharam, suas bordas se fundiram enquanto seus núcleos permaneceram independentes. Dentro de cada núcleo líquido preto independente apareciam rostos diferentes, alguns rindo descontroladamente, alguns caminhando entre membros desmembrados e órgãos internos, alguns cheios de raiva, alguns com olhos vermelhos escuros, alguns exibindo sua própria luxúria, alguns usando colares com crânios humanos. Todos estavam distorcidos e gritavam em uníssono para Angoulême e Jacques Walton:
A natureza humana é má. Essa era a linguagem do diabo. Enquanto essas palavras ecoavam, os três sem sombras não foram afetados, mas o clero da Igreja do Vapor e da Maquinaria, incluindo Jack Walton, de repente sentiu uma malícia intensa. Era ressentimento por ter sido designado para missões perigosas. Então, Jack Walton e os outros santos viram mais sombras negras curvadas emergindo lentamente do cruzamento atrás deles e dos becos de ambos os lados. Todos pareciam ser fantasmas de Montsouris. Dezenas, centenas de fantasmas de Montsouris. Enquanto isso, o estômago da primeira sombra negra, um fantasma de Montsouris, inchou rapidamente e depois se abriu, expelindo um líquido preto viscoso que se esticou e alongou para formar um novo fantasma de Montsouris. Ao ver isso, Angoulême, Jack Walton e os outros de repente tiveram uma compreensão. Os fantasmas de Montsouris normalmente não deveriam passar por tais mudanças. Esse era um fenômeno possível somente através dos caminhos da Terra, da Lua ou da Banshee 1. Isso foi obra da Madame Poalis? E a que correspondiam os fantasmas de Montsouris? Que desdobramentos essa proliferação traria? A natureza humana é má. As palavras anteriores do fantasma ecoaram de repente na mente de Angoulême. Até onde ele sabia, a maldade da natureza humana correspondia aos caminhos do diabo e do prisioneiro, ambos profundamente influenciados pela árvore-mãe do desejo. Certo, a têmpora de Angoulême de repente latejou. A sombra da deusa da beleza supostamente obtida por Madame Poalis veio da escola de pensamento da Rosa, e a escola da Rosa controlava o caminho do prisioneiro como seguidores leais da árvore-mãe do desejo. Com esse pensamento, Angoulême formulou uma especulação que assustou até mesmo a ele como um sem sombra. A transação envolvendo a sombra da deusa da beleza durante o incidente do vórtice não foi apenas um acordo único, ela escondeu alguma cooperação subsequente. O incidente do vórtice havia terminado, mas sua influência continuava. A Grande Mãe e a Árvore-Mãe do Desejo haviam chegado a um acordo e decidiram cooperar até certo ponto em certos assuntos. A expressão de Angoulême ficou tensa quando ele disse gravemente: livrem-se dos fantasmas de Montsouris aqui rapidamente. Mais tarde, mutações indesejadas podem ocorrer. Enquanto Angoulême dizia essas palavras, no subterrâneo de Traer, perto do selo da Traer da Quarta Época, em uma certa mina, uma árvore gigante semi-real, verde amarronzada e com raízes retorcidas, cresceu de repente. Ela se estendia de galho em galho, crescendo extremamente rápido, como se tivesse recebido a melhor cura e a nutrição mais abundante. Reticências. Nova cidade de prata, sede da Igreja do Tolo. Através dos espelhos flutuantes diante deles, Lumian e os outros viram que, sob a noite escura, em muitos cantos de Traer, o chão estava se abrindo e raízes ou galhos verde amarronzados cresciam. Árvore das sombras? Lumian se levantou e riu baixinho. Eu quero muito voltar para Traer agora e queimá-la. Ela não podia ser queimada até a morte antes, mas hoje pode ser diferente. Agora ele tinha o fogo da destruição. Assim que Lumian terminou de falar, ele de repente voltou seu olhar para as fileiras de grandes janelas na catedral. Do lado de fora das janelas, a lua carmesim havia crescido muito e estava muito baixa, como se pressionasse uma barreira invisível. Nota: 1. Caminho do vilão. Ponto.